O Apocalipse copta de Daniel. Introdução. Também chamado de a 14ª visão de Daniel. Isso porque no manuscrito em que foi encontrado, chamado o livro de Daniel, existem outras 13 visões. E na sequência, é seguido por este texto, chamado de 14ª visão. Este texto foi escrito em copta e data do período das Cruzadas, um pouco depois de 1187 d.C. e existe na MS Paris, BNF Copt. 58. Biblioteca Nacional da França, Fundo Copta, no 58. Foi publicado por Wood, Appendix à Edizione NT Grace e Codice Alexandrino, Oxford, 1799, e traduzido para o francês por Frederic Maclean em 1896. Em seu artigo, Frederic Maclean no RHR 33, 1896. Relata outros 9 textos chamando a si mesmos de Apocalipse de Daniel. 6 em grego, 1 em copta, 1 em armênio, e 1 em persa, e lista as publicações, na página 33F de seu artigo. Assim como no manuscrito alexandrino, este Apocalipse começa imitando o livro canônico de Daniel. Toma emprestado dela a noção de 4 grandes monarquias, e até empresta frases inteiras. Início do texto. 1. No 3º ano de Ciro, o persa, que capturou Babilônia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Baltazar. Esta palavra é verdadeira. Eu, Daniel, jejuei por 21 dias até a noite. Eu não havia comido carne, não tinha bebido vinho, não me ungira com óleo. 2. Aconteceu, como eu estava na margem do Tigre, que isso me foi revelado. Eu olhei, e os 4 ventos do céu estavam soprando em direção ao grande mar. 3. Eu vi 4 animais muito assustadores saindo do rio. 4. O primeiro animal parecia um urso, tendo asas como uma águia. Eu vi enquanto esperava que voasse com suas asas, e um coração humano foi dado a ele e ele ficou de pé. 5. O segundo animal parecia ter corpo humano, mas seu rosto era excessivamente horrível. Ficou de lado. Observei até que 3/4 de seu rosto estavam quebrados e o quarto permaneceu firme. Eu olhei para ele até que seus dentes foram arrancados de sua boca. 6. O terceiro animal parecia uma pantera, tinha asas, 4 cabeças, devorando com velocidade e espalhando o que restava. 7. O quarto animal que eu vi se assemelhava a um leão. Era um animal muito mais terrível do que todos os animais que o precederam. Poder e grande força foram dados a ele. Suas mãos eram de ferro, suas unhas afiadas de bronze, devorando, mastigando, esmagando com os pés o que restava. Eu vi 10 chifres que saíram de sua cabeça. Vi também outro chifre pequeno, que saiu ao lado desses 10 chifres. E grande poder e uma forma notável foram dados a ele. Eu vi 4 diferentes chifres que surgiram à sua esquerda, depois 4 outros que surgiram depois de todos estes. Cada um deles era diferente dos outros e, entre todos eles, surgiram outros 19 chifres. 8. E ouvi uma voz que me disse: Daniel, você entendeu o que viu? Mas eu disse: como eu posso entender se não tem quem me explique? 9. Eu olhei e vi um anjo de Deus em pé à minha direita. Suas asas eram extremamente brilhantes. Eu estava com medo e caí no chão. O anjo apoderou-se de mim, fez-me ficar de pé e disse-me: levanta-te, para que eu possa proclamar o que acontecerá nos últimos dias. 10. Os 4 animais que você viu são 4 reinos. O animal que você viu, semelhante a um urso, é o rei da Pérsia. Ele possuirá a terra por 555 anos. Então ele perecerá com o seu reino. Ele não será poderoso para sempre. 11. O segundo animal que você viu, semelhante à carne humana, é o rei dos romanos. Ele tomará a terra como que por ferro, ele se estenderá sobre isso. Ele dominará com seus exércitos até os limites da terra dos etíopes e reinará 911 anos. Mas ele não possuirá a capital do reino, até que muitos dias estejam completos. 12. O terceiro animal que você viu, que se assemelhava a uma pantera, é o rei dos gregos. Ele reinará sobre os gregos por 1000 anos e 30 dias, mas seu reinado não durará. 13. O quarto animal que viste, semelhante a um leão, é o rei dos filhos de Ismael. Ele reinará por muito tempo sobre a terra e será muito poderoso durante muitos dias. E este reino será da raça de Abraão e do escravo de Sara, a esposa de Abraão. Todas as cidades dos persas, dos romanos e dos gregos serão destruídas, e 19 reis desta raça, entre os filhos de Ismael, reinarão sobre esta terra. Eles vão reinar até o tempo do fim. 14. O 10º dos seus reis será como um profeta. O número do seu nome é 399. Ele praticará justiça, dará pão ao faminto,
vestuário para os que estão nus. Ele libertará aqueles que são escravos. Sua misericórdia se espalhará por toda a terra e sua justiça até o céu. 15. O 11º dos seus reis praticará iniquidade sobre toda a terra. Ele destruirá as obras antigas. Ele irá perseguir aqueles que estão naquela terra, de modo que ninguém que lá seja encontrado, e que lá more, ou que permaneça lá escape. Todos os homens gemerão por 42 meses. E seu Deus do céu trata com indulgência, e seu reinado durará 40 meses. 16. O reinado do 12º dos seus reis será, consequentemente, fortalecido pelos juízos da sua boca. Ele executará ações maliciosas na terra, tanto que os homens ficarão impressionados com o que ele faz. Haverá muitas guerras durante o seu reinado. No final desse tempo, um rei perturbará completamente o reino dos ismaelitas por 147 anos. No 110º ano de seu reinado, ele terá uma guerra com os etíopes. Os ismaelitas irão reinar sobre os etíopes, até que eles tenham despojado a cidade do reino, que é Sobã. Os etíopes enviarão mensageiros para pedir paz. Eles lhes darão dinheiro e ouro em grande quantidade. Um tributo será pago aos ismaelitas na Etiópia. 17. O 13º deles não viverá neste reino, e eles não o temerão. Seu reinado será de poucos dias. 18. O 14º de seus reis receberá ouro e dinheiro em grande quantidade, e julgará a terra com equidade. Ele se envolverá em guerra com o Baixo Egito, de modo que o Egito esteja sofrendo e gemendo. Os não serão os etíopes submetidos de todo a ele. Eles não lhe pagarão o tributo. Naqueles dias haverá guerra na terra dos romanos. E os etíopes farão guerra com as regiões mais ao sul do Egito. Eles vão saquear os bairros e todas as cidades do Baixo Egito, até chegarem à cidade de Cleópatra que ela construiu no Alto Egito, cidade que é Shimon. Depois destas coisas, o rei da Síria irá saber disso. Ele temerá o fim porque a guerra está se aproximando dele. Mas no fim, seu reinado será restabelecido e ele terá uma existência feliz. 19. Então surgirá entre os filhos de Israel, este é, o 15º de seus reis. Em seu coração, ele será duro como ferro, ele estenderá sua espada contra os romanos, e sua mão direita estará sobre os etíopes. Seu rosto será duplo e sua linguagem será dupla. Durante os dias de seu reinado, haverá uma grande desordem sobre toda a terra, e sua palavra será violenta como o fogo. E os etíopes trarão a ele presentes de ouro, de prata e de pérolas, e ele imporá sua obra a todos. Ele fará várias nações cativas para recrutá-las, durante todo o seu reinado. E não haverá pão suficiente, e não haverá paz enquanto ele reinar. E no seu tempo a carnificina será frequente. 20. Quanto ao 16º dos seus reis, não haverá guerra em seu reino, e ele mesmo não lutará com ninguém. E lhe será concedido um longo tempo, o qual ele gastará em paz, e seu reinado passará na verticalidade. 21. No que diz respeito ao 17º dos seus reis, uma guerra irromperá entre ele e sua nação, ele cujo nome forma o número 666. Ele escolherá de sua nação um homem que guerreará por ele. Ele os perseguirá até o Egito com as riquezas de seu reino. Ele negligenciará sua nação e seu grande povo, e espalhará riquezas investindo em muitos lugares públicos e rodovias. Enquanto se move no Baixo Egito com suas riquezas, ele irá para o Alto Egito, ao lado do norte, com a intenção de saquear Sobã, a cidade dos etíopes, com o restante de suas riquezas. Mas um homem de sua própria nação o matará nas regiões mais ao sul do Egito inferior, e tomará o que lhe resta de suas riquezas. 22. O 18º dos seus reis, no princípio do seu reinado, trabalhará em grandes males por 1260 dias. Ele vai provocar a guerra nos países ocidentais, e ele vai ganhar a vitória até o dia de sua morte. 23. Então entre eles uma criança se levantará, que é o seu filho. Este é o 19º de seus reis. Ele será o filho de uma raça dupla, porque seu pai é um israelita, sua mãe é romana. E provocará a guerra no Egito e na Síria por 21 meses. Suas espadas cairão sobre eles nesta guerra. Este é o rei cujo nome forma o número 666. Ele será chamado por estes três nomes: Mamétios, Cali e Sarapidos. Sendo criança, ele reinará para fazer muito mal. Ele ordenará que todos os judeus que estão espalhados pelo mundo sejam reunidos em Jerusalém. Toda a terra será perturbada durante o seu reinado. A economia cairá, até ao ponto que qualquer homem possa ser vendido por um único dinar. Ele não tem decência, e esquecerá o temor de Deus. Ele não se lembrará da lei de Ismael, seu pai, nem de sua mãe, que é romana. Ele será arrogante, continuamente bêbado. Ele fará com que um grande número daqueles que comem à sua mesa morram com bebidas envenenadas e, nesses dias,
haverá grandes devastações. Ele libertará a Síria e o território dos judeus, e atormentará o Oriente Médio e o Egito. Ele implantará portadores de notícias falsas no Egito 2 a 3 vezes em apenas um ano. Então os do Oriente guerrearão contra si mesmos neste reinado que será o 19. Ele não buscará justiça nem verdade, mas buscará ouro o tempo todo. Ele estabelecerá postos militares nas regiões da África, e uma grande quantidade de soldados. A guerra irromperá entre ele e eles. Eles destruirão a multidão que está com ele. Ele permanecerá estabelecido nas regiões da África, com o que permanecer de suas tropas, por vários anos. E ele não a superará. Então uma nação estrangeira se levantará contra ele. É chamado Pitorgos, o turco. Esse fará a guerra contra ele. E Sarapidos dominará muitos romanos, sobre Pentápolis, sobre os medos, e de todos eles cobrará tributos. Comandará as suas cidades e saqueará a cidade que edificou, e as regiões que seu pai ajuntara. O turco se preparará para a guerra para remover o reino das mãos de Sarapidos. Até então Sarapidos permaneceu nessa terra. Ele estava procurando por espólios, porque Sarapidos tinha grandes riquezas diante de seus olhos: ouro, prata, todos os tipos de pedras preciosas e utensílios desejáveis de todo tipo. Mas será proclamado a ele que o turco se tornou mestre de toda a Síria e suas fronteiras. E ele sairá em grande desordem com todas as suas tropas. Ele deixará todas as peles de água. Não levará nada com ele, mas ele terá um coração de animal, refletindo e não sabendo o que fazer. Então, quando ele fugir, subindo o Egito, o turco o precederá com suas tropas. Eles vão desembarcar com suas tropas. Eles vão lutar até o sangue correr em inundações. O turco é de raça romana. Haverá guerra em Shimon, a cidade, até que a água do rio seja transformada em sangue por causa da grande quantidade de feridos até a morte. Ninguém mais poderá beber a água. Muitos homens morrerão pela espada, incontáveis. Aqueles que permanecerem vivos, saquearão seu próprio país de onde partiram. O turco fará os Sarapidos perecerem, a fim de remover seu reino dele, por medo de não obter o reino dos árabes ismaelitas. Mas isto é aqui o fim do seu número. 24. Então o rei dos romanos se levantará contra eles, e os destruirá ao fio da espada no meio dos ismaelitas, no território de seus pais no deserto. Os ismaelitas serão governados sempre pelos romanos. Os romanos irão dominar o Egito por 40 anos. 25. Então duas nações se levantarão, com o nome de Gog e Magog. Eles vão tremer o chão por vários dias. Seu número é tão grande quanto os grãos de areia. 26. Então o anticristo aparecerá, e ele enganará muitos deles. Quando ele for fortalecido, ele seduzirá até os eleitos. Ele matará os 2 profetas Enoque e Elias, de modo que por 3 dias e meio eles estarão mortos nos lugares públicos da grande cidade de Jerusalém. 27. Então o ancião dos dias os trará de volta à vida. É ele quem vejo vindo com as nuvens do céu, semelhante a um filho do homem. Seu poder é um poder eterno e seu reinado não terá fim. É ele que colocará o anticristo à morte e toda a multidão que está com ele. E haverá uma grande tribulação. Então, em verdade, para qualquer alma que viver naqueles tempos sobre a face de toda a terra, porque haverá muita iniquidade, grandes aflições e gemidos, mas a salvação do homem está entre as mãos de Deus no céu. Este é o fim do discurso. 28. O anjo disse-me: Daniel, Daniel, esconda esses discursos, sela-os, até o momento em que eles devam ser cumpridos, porque esse é o fim dos tempos. Eu, Daniel, levantei-me, peguei o discurso e o selei. Eu glorificarei a Deus, o Pai de todas as coisas e o Senhor do universo, aquele que conhece as datas e os tempos. Para ele seja glória e poder para sempre. Amém. Fim. Comentário do editor. Nas próximas publicações, postaremos esse Apocalipse com interpretações e comentários, como de costume. Para a meditação, deixamos no final um trecho do texto gnóstico, Retorno ao Éon Eterno, que diz: mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos, pois depois que o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas, mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida, eles mudarão sua forma de viver, permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo, e eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo,
e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito, porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto, já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita, e eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.